O ano de 2023 foi muito positivo para o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, que subiu 15,51%, o melhor desempenho desde 2019, com vários setores subindo muito mais do que isso. E sempre que um desempenho assim acontece, fica aquela dúvida, será que ainda está barato, dá para entrar, ou já estamos caros? É sobre isso que falaremos aqui no episódio 20 do Viver de FIIs, onde eu vou falar sobre como foi o ano de 2023, de maneira resumida, as perspectivas para 2024 e apresentar 3 fundos imobiliários da minha carteira, que na minha visão estão baratos, inclusive farei novos aportes em um desses fundos. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e como eu disse na introdução do vídeo, 2023 foi um ano positivo para o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários. Ele subiu 15,51%, seu melhor desempenho desde 2019. Como vocês podem ver aqui na figura, 2019 foi um ano épico, né? Quase 36% de subida. Depois 2020, o ano da pandemia, queda de 10%, 2021 e 22 meio parado, subindo coisa de 2%, e veremos que não é coincidentemente, né? E aí 2023, com esse bom desempenho, e acompanhando o desempenho também tivemos uma evolução no número de investidores pessoa física que negociam fundos imobiliários. Ao longo do ano, tivemos a entrada de 504 mil novos cotistas, o que faz com que o número atual de investidores fique na casa de 2,5 milhões de CPFs, o que é muita coisa. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, a gente tinha menos de 100 mil cotistas. Isso no mercado todo. Então olha a evolução em um período de mais ou menos uns 10 anos. E isso pode ser só o começo, porque afinal de contas, depois que uma pessoa conhece os fundos imobiliários e vê as vantagens que ele tem em frente a, por exemplo, investimento em imóveis tradicional, como maior diversificação, aportes que podem ser feitos com valores muito mais baixos, uma liquidez sem precedentes. Para vender um imóvel você vai demorar alguns meses, geralmente, né? Imóvel mais caro pode demorar muito mais do que isso. Fundo imobiliário você consegue vender até no mesmo dia, dependendo da liquidez do ativo, e com aquela isenção de imposto de renda nos proventos, o que também é muito positivo. Sendo que esse é um mercado que ele vai se retroalimentando deste crescimento, porque quanto mais pessoas interessadas em fundos imobiliários, maior o número de gestoras que vão começar a pensar em produtos diferentes, fora da caixa daquilo que a gente tem até agora, para serem oferecidos para os investidores. Nós vimos, por exemplo, em 2023, muitos fiagros, que inclusive para vários de vocês, né, eu não tenho nem na minha carteira, mas muita gente comprou porque pagavam muitos dividendos, e veremos continuamente o lançamento de novos produtos. Eu vou dar destaque aqui para essa matéria que mostra que a Smart Leilões lançou um fundo imobiliário voltado para imóveis de leilão, ou seja, eles pegam o capital do investidor, arrematam imóveis, fazem melhorias, vendem esse imóvel e distribuem parte do resultado, como é um fundo imobiliário no semestre, 95% do resultado, para os seus cotistas. E aqui pegando a explicação do Renan Lopes, sócio fundador da Smart Leilões, ele fala, abre aspas, primeiro o dinheiro é investido para a compra e aprimoramento do imóvel para que no futuro ele seja vendido por um valor mais lucrativo. Após a conclusão da venda, o investidor recebe toda a lucratividade de uma só vez. Por isso é importante educação financeira e conhecimento de mercado. Nosso fundo é para ganho de capital e não para renda mensal. E se 2023 foi um ano positivo, 2024 tende a ser positivo também, pelo menos desde que a gente tenha manutenção da tendência de queda de juros que nós vimos ao longo de 2023. Pegando primeiro a queda da Selic, nossa taxa de juros de curto prazo, todos vocês se lembram, pelo menos aqueles que acompanham aqui o canal, que a primeira queda veio no dia 2 de agosto e desde então nós tivemos 4 quedas da taxa Selic, saindo do patamar de 13,75 para 11,75. E historicamente, a gente vê uma certa correlação entre queda da Selic e subida dos fundos imobiliários. Inclusive, pegando os últimos 3 ciclos, veja o seguinte, como você pode acompanhar nessa tabela que está na sua tela, em agosto de 2011, foi um ciclo que durou 13 meses, o retorno médio de 12 meses foi de aproximadamente 36%. Já no ciclo de 2016, o rendimento de 12 meses foi de aproximadamente 20%. E por fim, no ciclo mais recente, em 2019, quando a gente começou até a queda de juros, a Selic chegando até 2% durante a pandemia, os rendimentos 12 meses à frente não foram significativos, foi um período de um pequeno prejuízo, mas isso muito mais por conta das consequências da pandemia em si do que do movimento. Se a gente pega o desempenho médio, nesse ciclo de corte de juros, como vocês podem ver, ele foi de 24,7, quase 10 pontos percentuais acima do desempenho que nós tivemos em 2023. Sendo que aqui a gente está falando apenas de desempenho após o primeiro corte da Selic durante o ciclo de queda de juros. Sendo que todo mundo sabe que o mercado ele se adianta a esses movimentos. De modo que se você espera que a taxa de juros de curto prazo, de longo prazo, venha a cair, você monta suas posições antes para pegar o início desse movimento. E nós podemos ver isso até no desempenho do IFIX mês a mês, aquilo que ele foi acumulando ao longo de 2023. Eu vou colocar uma tabela na tela e vejam que eu coloquei o mês de julho em destaque. Por quê? Porque o IFIX terminou dezembro com 15,5
1,51 acumulado, mas boa parte desse desempenho ele veio entre os meses de maio e julho. Veja que até maio a gente estava em queda, janeiro em queda, fevereiro em queda, março em queda, abril essa queda já ficou menor, já começou um movimento de subida, mas ainda não entrando no campo positivo. Depois em maio 5%, junho 10%, julho 11%, e aí o IFIX ele ficou parado meio de lado durante um tempo até que o restante do resultado veio em dezembro. Ou seja, embora haja uma correlação entre Selic e subida dos fundos imobiliários, perceba que o movimento em si ele veio antes da queda da Selic, que começou a cair em agosto, e que depois ele foi catapultado por algum outro tipo de motivo, porque a queda da Selic se manteve constante a cada reunião do Copom, 0,5% de corte de juros. E no entanto, como você pode ver nesse gráfico que mostra o desempenho do IFIX ao longo de um ano, o que nós tivemos foi o índice praticamente parado durante os meses de queda da Selic, até que em dezembro ele voltou a reagir. Ou seja, embora haja uma certa correlação entre Selic e fundos imobiliários, há uma correlação maior entre fundos imobiliários e taxas de juros de longo prazo, porque afinal são essas taxas que entram nos cálculos de valuation dos ativos, que tem um fluxo de caixa. No caso dos fundos imobiliários, boa parte disso é repassado aos cotistas. Então, quando essa taxa de juros de longo prazo aumenta, a taxa de desconto para se calcular o valor, o valuation desses ativos, também aumenta e o preço dos ativos acaba diminuindo. Quando essa taxa diminui, temos o contrário, o valor dos ativos aumenta. E como você pode ver nesse gráfico que mostra a taxa dia a dia do título Tesouro IPCA mais 2035, observe que o primeiro grande movimento de subida lá naquela tabela de desempenho que a gente viu do IFIX, que começou lá em abril recuperando as perdas no início do ano e foi até julho, ele praticamente coincide com a queda forte da taxa de juros longa desse Tesouro IPCA 2035 que aconteceu no mesmo período. De modo que, para 2024, para que a gente continue tendo um desempenho positivo, não basta só a Selic cair, porque a queda da Selic, o mercado já está esperando isso. Você pega um boletim Focus, ele está colocando a Selic no final do ano em 9%. Pega a perspectiva de Itaú, de Bradesco, de Santander, de Casa de Research, todo mundo está meio que acompanhando isso ou colocando até mais baixo. Então a queda da Selic em si ela já está meio que precificada, pelo menos uma boa parte dela. Agora a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento da taxa de juros de longo prazo, porque essa tem um potencial ainda maior para mexer com o preço dos ativos de risco e também com os fundos imobiliários, né? Que são, no final das contas, ativos de risco. Poxa, Bruno, ok, mas de forma geral, você tá positivo, tá negativo? Você acha que o ano vai ser bom, vai ser ruim? E eu acho que a gente vai ter um ano bom. Apesar de ter visto um gasto público subir mais do que era estimado em 2023 e de não acreditar que o governo vai conseguir entregar aquela meta de déficit zero em 2024, vamos lembrar que o Brasil não é uma ilha, ele não está simplesmente isolado do mundo. De modo que a nossa queda de juros de longo prazo, ela não acontece sozinha, né? Muitas vezes ela acontece de maneira coincidente à queda de juros americano, que acaba mandando no mundo. E o que a gente espera nesse ano são juros americanos caindo. A taxa de longo prazo já caiu e a de curto prazo deve começar a cair, segundo aí uma série de estimativas, dentro do primeiro semestre. Um pessoal mais otimista acha inclusive que no primeiro trimestre. E aí, por mais que nós tenhamos nossos problemas internos, é um antigo ditado inglês que fala que é impossível você parar o avanço da maré com uma vassoura. Então acho que diante do avanço dessa maré de corte de juros, o mercado vai acabar ignorando o problema interno e simplesmente vai pegar essa carona com o juro americano em queda. Mas, logicamente, não é por isso que eu vou sair comprando qualquer coisa, né? Vamos sempre fazer um crivo, até porque fazendo isso, a minha carteira, como vou mostrar para vocês, subiu muito mais do que o IFIX. E aí, antes de falar dos 3 fundos imobiliários que estão na minha carteira, que eu julgo mais baratos, vamos dar uma passada geral. Para isso, eu vou entrar no MyProfit, o programa que eu uso para consolidar minha carteira e também que me ajuda bastante na declaração de imposto de renda. A que eu fiz no ano passado foi a declaração que eu gastei menos tempo na minha vida. Para a parte de mercado em si, que é o que o MyProfit faz, foi coisa de 5 minutos. O que eu gastei tempo mesmo foi a parte de imóveis de leilão, que eu tenho junto com a minha irmã. Aí é um pouco mais complicado. E, inclusive, para quem quiser usar o MyProfit, vou lembrar que eu tenho um cupom de desconto, Perini10, ou você pode acessar o link aqui na descrição do vídeo e assinar diretamente, o cupom ele já está incluso. Estou aqui na tela inicial do MyProfit, estou somente na minha carteira de FIIs. Veja que nós temos 9 posições na carteira, a maior de todas o RBRF11, um fundo de fundos, depois o XPML a segunda maior, LVBI de galpões logísticos, KCRE, um fundo de papel, JSRE de lajes corporativas, KNSC também de papel, o BCIA, um fundo do Bradesco, que é um FOF também, um fundo de fundos, o RBRY de papel e o VISC11 de shopping centers. Se a gente pega e agrupa por categoria, eu tenho quase 28% em recebíveis imobiliários, o que é mais ou menos objetivo, né? Eu queria ter cerca de 1/3 da carteira em recebíveis imobiliários, então estou um pouco abaixo disso. Ficaria ainda mais baixo ao final desse vídeo, porque farei novas compras, e não vai ser aqui em recebível. Tenho 25%, um pouquinho mais do que isso, em FOFs, 2%, em shoppings, 21,2%, galpões logísticos, 13% e lajes corporativas, 12,46%. Se a gente vai olhar aqui as posições individuais para ver o quanto que foi a rentabilidade comparado ao preço médio, eu venho aqui em posição detalhada. Aqui ele mostra o desempenho, comparando o preço atual das cotas com o preço médio. Nós vemos que no momento, eu vou colocar na ordem aqui do maior para o menor ganho, nenhuma posição
posição está me dando prejuízo. Então toda a carteira está acima do seu preço médio. E o destaque para a evolução nessa parte de ganho de capital fica com o LVBI, que subiu 22,53%, depois o RBRF 16,19%, 12,13% o VISC, XPML 11%, e depois todos aqui com um dígito de subida, sendo que aqueles que costumam ficar para trás são os fundos de papel, porque distribuem praticamente tudo que eles têm de resultado como dividendo. Então não tem muita variação no preço da cota comparado àqueles fundos que têm de fato imóveis. Prova disso é que nas 4 últimas posições temos 3 fundos de papel e o fundo do Bradesco, o FOF, que eu comprei em dezembro. Então a posição mais recente que eu tenho aqui na carteira, e subiu aí em um período de um mês, 5,63%, isso sem contar os dividendos. Vamos lembrar que aqui nós só temos a evolução do preço atual frente ao preço médio, mas não temos o resultado de proventos. Indo para a parte de proventos, por padrão ele está me apresentando só esse ano. Então veja que é uma única barra aqui com o pagamento que eu recebi em janeiro de R$ 5.383,10. Eu vou puxar os dados do ano passado, porque é o período que a gente tem completo, e aí vejo o seguinte, né? Meus proventos totalizaram R$ 44.438,87, me dando um yield on cost, ou seja, o dividendo que eu recebi em comparação ao meu preço médio, de 7,6%. Isso aqui só os proventos, sem contar a parte de ganho de capital. E se a gente pega o ano passado, veja a evolução dos proventos ao longo dos meses. Terminou que dezembro foi o meu melhor mês, com quase R$ 5.000 recebidos, sendo que em janeiro agora já temos o melhor mês da história da carteira, com recebimento acima de R$ 5.000. E vindo aqui mais abaixo, o MyProfit mostra também a composição dos dividendos ao longo do ano, com o percentual de cada um dos fundos que eu tenho na carteira, mais esse percentual aqui em relação à posição que eu tenho. Então é natural, por exemplo, que um RBRF 11 seja responsável pela maior parte dos proventos, afinal a maior posição que eu tenho. No entanto, percentualmente os fundos de papel costumam pagar mais. E agora, para ver o desempenho consolidado, vamos aqui na parte da rentabilidade avançada. Ele está puxando os dados desde 31 de dezembro de 2022 até o dia de hoje, ou seja, pegou todo 2023 e mais o mês de janeiro. Veja que a carteira está dando 24,87% de rentabilidade, o que comparado ao IFIX, que seria o benchmark ideal, porque afinal de contas falamos apenas de fundos imobiliários, nos deixa com desempenho bem à frente, já que o IFIX no período está dando 16,44%. Pô, mas você falou que era 15,5%, isso em 2023. Agora, em 2024, o IFIX está subindo aí 0,5%, sendo que não é só somar, né? É juros sobre juros, é um resultado composto. Então a carteira continua indo muito bem. Está superando o CDI no período também, com larga vantagem. Está superando o Ibovespa, que no ano passado fechou acima de 22%, mas agora em janeiro está com uma leve queda. E só está ficando atrás do S&P 500. E agora, né? Porque se a gente pega o desempenho, durante boa parte do tempo a carteira ela ganhou do S&P 500 e no final do ano, começo desse ano agora, o S&P ele acabou passando. Então veja que aqui temos todas as comparações, mas aquela comparação que mais nos interessa, afinal eu estou investindo só em fundos imobiliários, é no IFIX. Para ganhar de todo o restante eu vou montar uma carteira diversificada. E aí eu lembro do seguinte, né? Essa parte aqui de FIIs é uma das partes que eu ensino lá no Viver de Renda. Então veja que minha carteira de FIIs ganhou do IFIX. No quadro Viver de Ações, a carteira de ações ganhou do Ibovespa. A minha alocação internacional, ela tende a ganhar do S&P, e não porque eu sou um gênio do mercado que acha empresas americanas escondidas. Não, lá fora eu estou muito mais interessado em acompanhar o S&P, só que eu faço alguma alocação ou outra para tentar ganhar, como por exemplo ter Bitcoin na minha carteira. E aí por conta do Bitcoin o resultado vai lá em cima. E para quem quer aprender a montar uma carteira diversificada, de modo a proteger e aumentar o seu patrimônio no longo prazo, ainda que você não saiba nada do assunto, porque no Viver de Renda a gente pega desde o zero, com suporte respondendo todas as dúvidas, eu vou lembrar que no dia 19 de fevereiro eu abro inscrição para a 24ª turma do meu curso. Para quem quiser entrar, há um link aqui na descrição, mostra toda a oferta, garanto que você não irá se arrepender, já foram mais de 40 mil alunos, e inclusive esse ano eu farei vários eventos no Grupo Primo, um evento principal, para entregar para os alunos que já chegaram no primeiro milhão, uma placa de reconhecimento pelo feito. Para quem quiser acompanhar mais disso, eu vou estar mostrando no Instagram, então me sigam lá também. Feito esse giro aqui na carteira, eu vou voltar na parte do meu patrimônio para comentar dos fundos imobiliários que, na minha opinião, estão baratos. Eu não sei se eles são os mais baratos da carteira, porque tem fundo de papel aqui também que está com desconto. Mas são 3 posições que, na minha opinião, elas estão muito atrativas. Eu poderia comprar as 3, vou comprar uma aqui nesse vídeo e mostrar que uma outra eu acabei comprando antes de gravar, porque foi através de uma subscrição. Então, que fundos são esses? São o BCIA, o fundo do Bradesco, o VISC 11, menor posição da carteira, um fundo de shoppings, e o XPML 11, o fundo de shoppings de gestão da XP, que é a segunda maior posição da carteira. Então, pegando primeiro a parte do fundo do Bradesco. O BC foi um fundo que em 2023 ele teve um baita de um retorno, foi de 25,4%, muito acima do IFIX. Inclusive, esses 3 fundos estão em 2 setores que puxaram o IFIX para cima, como você pode ver na imagem que eu estou colocando aqui na tela. Repare que o IFIX é uma média de vários setores, alguns puxaram o desempenho para baixo, como por exemplo o setor agro, e nós tivemos 2 que puxaram a média do IFIX para cima, que são justamente a parte de shoppings e a parte de fundos de fundos.
E eu acredito que esses setores continuarão tendo um bom desempenho em 2024. Sendo que quando a gente fala de fundo, sempre aparece um pessoal nos comentários falando algo que é verdade, né? Pô, eu não gosto porque eu tô pagando taxa sobre taxa. Porque eu pago uma taxa para esse fundo funcionar, esse fundo compra outros fundos imobiliários e eles têm taxa também. Esse é um argumento verdadeiro. Mas a questão é que muitas vezes vale a pena você pagar essa taxa sobre taxa para ter um excesso de retorno. E no caso desse excesso de retorno, ele já veio e deve continuar vindo pelo fato de que fundos de fundos eles compram outras posições que podem estar muito descontadas, como por exemplo alguns fundos de lajes corporativas que têm um grande desconto sobre seu valor patrimonial, então ele já está comprando a nota de 100 por R$80, por exemplo, e ele mesmo na hora de ser avaliado, está sendo avaliado com desconto frente às posições que ele tem nesses fundos imobiliários. E aí a nota de 100 que ele comprou por 80, essa nota de 80 agora você pode comprar por 75. Então, por conta desse desconto composto, são posições que eu julgo muito atrativas, tanto que a maior posição individual que eu tenho na minha carteira está atualmente em fundo de fundos, que é o RBRF11. E aí, depois do papo que eu tive com o Ricardo, da Finclass, falamos sobre fundos imobiliários, perspectivas, né? Eu perguntei para ele alguns nomes que ele acha interessantes, e um dos nomes sugeridos foi o do BCA11. Atualmente, o fundo representa 7,8% da minha carteira. Ele negocia hoje com um desconto frente ao seu valor patrimonial, está negociando a 0,95 do PVP. E esse desconto, vou lembrar que se estende a ativos que estão dentro do fundo. Colocando aqui uma figura que eu tirei lá do relatório gerencial do BCA, veja que o desconto ele era maior lá em janeiro de 2023. Da carteira 17%, do fundo 14%, ele foi caindo e agora a gente pode falar que ele está num desconto conjunto de 13%. O que eu ainda considero um bom desconto para pegar um fundo que costuma ter um desempenho acima da média do mercado, sobretudo nesses ciclos positivos de queda de juros futuros, queda da Selic, quando as estrelas se alinham. Quanto à exposição setorial da carteira, como você pode ver na tela, as duas maiores posições estão em CRIs, 28,4%, lajes corporativas, 27,9%, e aí o restante está mais diversificado, embora haja uma concentração maior em galpões logísticos e parte de shopping centers. Aí tem FOF, universidades, varejo, agência, uma parte mista. Então veja que é uma carteira que tem uma certa diversificação, apesar de ter um pouco mais de 50% em lajes corporativas e CRIs. E nas maiores posições em FIIs, veja que a maior posição não passa de 6,6% da carteira, e se eu bato o olho aqui, algumas das maiores posições fazem parte do meu portfólio, como por exemplo o VISC11, o LVBI, o JSRA11, o próprio XPML, que vai ser comentado aqui a seguir. Pô, Bruno, então você está sobrealocando nessas posições. Na verdade, eu entendo que eu estou comprando essas posições, muitas delas descontadas, como é o caso do JSRA, com mais desconto ainda, porque afinal de contas, o fundo do Bradesco negocia abaixo do seu valor patrimonial. Então, por conta disso, neste momento específico, eu não vejo problema de pagar a taxa sobre taxa. Partindo agora para os dois fundos de shopping, começando pelo XPML, como foi visto anteriormente, esse foi o setor que mais subiu no ano passado, uma subida de 36%. Agora no começo do ano também temos um cheiro de desempenho bem positivo. Em janeiro é normal que os fundos de shopping paguem dividendos maiores, afinal, pós-Natal, no final de ano mais movimentado, as lojas tendem a ter melhores resultados, o shopping também acaba faturando mais. Isso também pode ter acontecido para dar uma animada nos investidores, já que o XPML ele buscou fazer uma subscrição agora no começo do ano, onde ele tinha por objetivo captar R$1 bilhão. Com o resultado da subscrição, aquele inicial, aquele direito de preferência que nós recebemos, eu recebi, sou cotista, eles conseguiram levantar quase 265 milhões e agora estão oferecendo as sobras de subscrição. Inclusive, compartilhando com vocês aqui a tela da corretora Rico, veja que na parte de ativos em subscrição, eu tenho uma subscrição do banco ABC, recebi 69 direitos de subscrição, solicitei os 69, né? Vou pagar por isso a liquidação no dia 1º de fevereiro, e vejo que eu tenho aqui 446 direitos de subscrição sob o XPML11. Com a data limite para subscrever no dia de hoje, o dia que eu estou gravando, 29 de janeiro, até as 4 horas da tarde. Pô, Bruno, então você vai subscrever, porque afinal de contas você está falando que esse fundo ele está barato. Por mais que esteja agora negociando levemente acima do seu valor patrimonial, eu acredito que numa próxima reavaliação dos seus ativos, ele vai voltar a negociar abaixo do valor patrimonial por conta da valorização do metro quadrado dos shoppings que ele tem no portfólio. E eu digo isso com base no que nós veremos que aconteceu no VISC11. Então talvez fosse interessante de fato exercer a subscrição. O porém é que eu já fiz isso quando eu recebi o direito de preferência. Eu recebi 221 direitos de subscrição, exerci os 221, o que por esse preço de R$ 102,95 deu um total de quase R$25 mil. Então eu já aumentei em R$25 mil minha posição no XPML11. É que isso demora um tempo para se converter em cotas, né? Mais ou menos ali, até realmente integralizar, uns 2 meses. Quando isso acontecer, vindo aqui para as posições do MyProfit, veja que se nada mudar muito em preços ativos, o XPML11 passará a ser a maior posição da minha carteira. E eu poderia aumentar ainda mais essa posição, se eu quisesse subscrever mais direitos, né? Mais 446 que eu tenho aqui. Só que aí ele ficaria sendo a maior posição de longe, com muita
concentração, sendo que o setor de shopping já é um setor grande na minha carteira, eu acabei de aumentar a posição, e apesar do ótimo dividendo pago pelo XPML, da localização que para mim é muito boa também, dos seus ativos, da boa capacidade que eles têm de alocação de caixa, né? Quando eles levantam esse dinheiro, fica em caixa, eles vão fazendo boas compras. Acho que eu já estou muito alocado, então por isso eu não vou participar do restante aqui dessa subscrição, até porque o preço da subscrição frente ao preço do XPML na tela, que como a gente pode ver aqui no Home Broker está em R$ 114,50, então estamos falando aí basicamente de R$ 1,50 arredondando, não é tanta diferença assim para um fundo imobiliário que costuma pagar os seus 80 centavos, 85, mais do que isso de vez em quando, como aconteceu agora em janeiro. E quando eu faço uma subscrição, eu fico uns 2 meses sem receber esse valor dos aluguéis, porque não é uma cota ainda, né? Vai realmente se transformar numa cota de subscrição. Ele, no final do processo, ele vira uma cota de fundo imobiliário. Então essa diferença de preço, ele não compensa o que eu vou deixar de receber de dividendo. Então não acho que compensa participar agora, sendo que eu já participei na hora que eu recebi o direito de preferência. Então não vou aumentar minha posição. Se eu fosse nesse momento aumentar minha posição em shoppings, eu pegaria o VISC11, que é o último dos 3 fundos comentados aqui. Tem um yield nos 12 meses de 8,71. Os imóveis acabaram de passar por uma reavaliação. Eles estavam negociados levemente acima do valor patrimonial. E após a avaliação da Cushman & Wakefield, que resultou em um valor 12,7 superior ao que eles tinham como valor contábil, eles estão negociando agora num PVP de 0,91. Ou seja, um desconto de 9% frente ao seu valor patrimonial. Para um fundo que, como você pode ver, tem uma taxa de ocupação alta, com boas vendas por metro quadrado, apesar de não ter tido uma grande alta relativa lá a 2022, comparando 2023 e 2022, e com NOI por metro quadrado que também não teve um grande destaque frente ao ano anterior, apesar de um crescimento de 2,3%. Mas você está levando tudo isso com um desconto de 9%, sendo que hoje é a menor posição que eu tenho em carteira, é o VISC11. Porém, como eu aderi à subscrição do XPML 11, isso entre o vídeo 20 e o 19, porque eu tinha uma data limite para fazer isso, então não consegui mostrar para vocês, por isso que eu estou comunicando agora, a minha nova compra não vai ser no VISC11, mas sim no BCIA, onde eu posso comprar ativos como o VISC11, como o XPML, só que com desconto. Então, sem mais delongas, o que eu vou fazer é comprar aqui no BCIA, que está negociando a 106,08 agora, umas 200 cotas. Então vai dar 21.208, mais ou menos isso, né? Eu só vou alterar o preço aqui para a ordem não ficar solta. Vou colocar 106,08 centavos. 21.216, preenche a assinatura eletrônica e envie a ordem de compra. Tá aqui as 200 cotas, tem um monte de ordens pequenininhas de uma cota, mas como tem um pessoal querendo vender quantidades maiores, acredito que até o final do dia eu vou conseguir executar, se não toda, uma boa parte dela, mas isso eu mostro para vocês no próximo episódio do Viver Difícil. E para encerrar, eu deixo uma pergunta, né? E aí, você acha que o ano vai ser bom para fundos imobiliários? Talvez até ainda melhor do que 2023, com seus 15% de subida? Ou que, apesar de queda da Selic, a taxa de juros de longo prazo ela não vai cair tanto e esse ano tende a ser pior? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.